Olá, meus amigos, aqui quem fala é Cristiano Vecchi, eu sou professor da Escola de Direito Hélio Alonso e estou aqui com vocês hoje, participando desse Dicas para a OAB. E o meu objetivo aqui é trazer algumas dicas que podem ser úteis aí para você, futuro advogado, que vai enfrentar esse desafio de fazer a prova, o exame de ordem, e o meu objetivo é dar essas dicas na matéria de direito administrativo. Direito administrativo ela é uma matéria estratégica dentro da prova da OAB. Por que eu acho que ela é estratégica? Porque você vai ter pelo menos umas 6 questões de direito administrativo. E se você consegue gabaritar essas 6 questões, já é um grande passo para a aprovação. Muita gente fica reprovado nessa primeira fase da OAB. Então, eu vou dar algumas dicas que vão ser úteis para a primeira fase, talvez até para a segunda fase da OAB. Então, vamos lá, sem perder muito tempo, a gente vai estar aqui mais ou menos uns 30 minutos, talvez um pouco mais. E qual é o meu objetivo? Passar para vocês um pouco de alguns pontos que, pelo perfil do exame de ordem, a gente observa que podem ser relevantes para esse novo exame aí. A gente estudando as últimas provas da OAB, a gente verifica que alguns pontos são mais recorrentes no exame de ordem, como, por exemplo, intervenção estatal na propriedade, serviços públicos, servidores públicos, que é muita coisa envolvendo, às vezes, o conhecimento da própria Constituição, improbidade administrativa, responsabilidade civil do Estado. Então, são pontos que o examinador costuma cobrar muito no exame de ordem. E muitas vezes cria alguma história, uma situação, e pede para que você escolha a opção correta, com a consequência jurídica, alguma afirmação jurídica em relação à situação que é apresentada. Então, o que eu fiz? Analisando o perfil da prova, os pontos que costumam ser cobrados e algumas decisões de 2020 do STF, teses firmadas em regime de repercussão geral, eu selecionei alguns tópicos que podem ser objeto de cobrança. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos a esses tópicos. Quem puder, é bom anotar, porque eu vou fazer referência ao tema, à tese e à decisão do STF. Primeira questão, o primeiro ponto que a gente pode comentar é em relação ao poder de polícia. O poder de polícia administrativa, ele está definido, como vocês sabem, no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Eu vou dar uma lida aqui no artigo rapidamente, porque às vezes as questões de prova elas pedem o conhecimento literal do artigo. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. E aí tem o parágrafo único, considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Muito bem, então o poder de polícia, como a doutrina costuma tradicionalmente mencionar, ele tem seu fundamento na própria ideia de soberania do Estado, no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, como dizem alguns autores, na própria ideia do poder de império do Estado. Então, o Estado ele pode impor condições, restrições à nossa liberdade, ou alguma atividade que a gente queira realizar, e em nome de um interesse público, seja segurança, seja higiene, e aí o Estado vai fixar algumas balizas e para que você exerça essa atividade, às vezes vai precisar da autorização dele ou essa atividade vai ser fiscalizada,
porque está normatizada e vai ser fiscalizada pelo Estado, né? Então, normalmente, o poder de polícia ele tem alguns ciclos, né, que se fala de ciclos de polícia, né, que são as fases desse poder de polícia. Então, o que se chama de ordem de polícia, que seria essa primeira fase, e seria ordem de polícia, basicamente, é a legislação, né, que se estabelece para regular uma determinada atividade, né. É a própria legislação, a ordem de polícia. Tem o consentimento, uma segunda fase, a fiscalização e a sanção, né, o poder de aplicar uma penalidade, né, caso você descumpra essa legislação. Então, qual é o assunto que é de interesse que eventualmente pode vir a ser cobrado no exame de ordem? É que o STF, o que eu vou falar não é novo, mas como o STF definiu isso recentemente de uma forma um pouco diferente do STJ, pode vir a ter algum interesse maior nessa questão, né? O STF julgou no RE 633782 de Minas Gerais, foi relator o ministro Luiz Fux, foi em regime de repercussão geral, tema 532. Qual é a tese que o STF fixou? A questão envolvia a possibilidade de delegação do poder de polícia para particulares, né? Inclusive para aplicação de multas, né? Então, é possível que o Estado delegue para um particular o poder de polícia? Então, essa é a questão. O STF definiu o seguinte: é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, né? Então, como vocês sabem, o STF já faz uma diferença em relação às estatais, né? Aquelas estatais que atuam em regime de concorrência, elas devem respeitar rigidamente, né, o direito privado. Elas observam o direito privado da mesma forma que qualquer outra empresa que atua no mercado. Mas quando a empresa presta serviço público em caráter monopolístico, né, com exclusividade, como longa-manos do Estado, então essa empresa que atua dessa forma, ela está praticamente fazendo aquilo que o Estado tem que fazer, né? Então ela está atuando com base num regime de direito público também. Então, por essa razão, o STF costuma tratar as empresas privadas que prestam serviço público, né, típico do Estado, de uma forma bem semelhante, equiparada ao próprio Estado, né? Basicamente o regime da fazenda pública. Isso a gente vê quando ele trata de imunidade tributária, recíproca, né? Em outros aspectos também. E aqui, no caso que a gente está vendo, é em relação ao poder de polícia, né? Então, essa tese é importante, é interessante que vocês entendam por quê. O caso que deu origem a esse entendimento do STF foi uma empresa de Belo Horizonte, BH Trans, né, que é a empresa de transporte e trânsito, que inclusive aplica multa, né, de trânsito, faz a polícia de trânsito no município de Belo Horizonte. Então, em função disso, muitos questionaram, olha, mas como é que pode uma empresa, ela é uma sociedade de economia mista, né? E como uma sociedade de economia mista, você tem capital público e capital privado, embora o controle acionário seja do poder público, né? Isso é uma sociedade de economia mista. E ela tem natureza tem personalidade jurídica de direito privado. Então, a questão era essa, a controvérsia surge em função disso. Ela pode aplicar multa, ela pode exercer o poder de polícia, né, como uma entidade privada, de natureza privada. Então, é sobre isso que o STF se debruçou. O STJ já tinha entendimento sobre esse assunto, e o STJ, em relação a essas 4 fases do poder de polícia, né, entendia que essa aplicação de penalidade não poderia ser, a sanção, né, de polícia não poderia ser aplicada por uma pessoa jurídica de direito privado, só uma pessoa jurídica de direito público, né? E entendia que não era possível delegar, né, tanto a primeira fase, a ordem de polícia, né, como a última fase, a sanção de polícia. Então, lembrando, essas fases do poder de polícia, né,
primeiro, a ordem de polícia, que é a própria legislação, o consentimento de polícia. Então, vamos dizer que você queira exercer um direito seu de construir, né? Então, você tem que observar as posturas municipais, você tem que observar o gabarito, as condições, você tem que requerer que o município te dê uma autorização para você construir, né? Então, esse é o consentimento que a gente diz, né? Então, o Estado vai consentir que você realize aquela atividade, aprova o projeto, etc. E a terceira fase é da fiscalização. Então, quando se trata de poder de polícia, você vai ter sempre a fase da ordem, né, da legislação e da fiscalização. Em alguns casos vai ter também essa segunda, que é o consentimento, e uma última fase, que é você fiscaliza, observa que ele não está cumprindo, aplica uma penalidade. Então, a discussão do caso aí envolvia a possibilidade de aplicar multa. E o STF, então, entendeu, diferentemente do STJ, que seria possível que essa empresa BH Trans aplicasse multa também, né? Isso também foi discutido no município do Rio, os mais antigos devem lembrar, quando houve a municipalização da polícia de trânsito aqui no município, a guarda municipal passou a exercer a polícia de trânsito, e também teve essa discussão aqui no TJ, e outros tribunais do país também discutiram. Então o STJ tinha entendido, né, que o poder de polícia da administração, que é exercido com base nesse poder de império do Estado, né, ele não poderia ser delegado para particulares, né? E justamente por conta disso, né, desse fundamento. E o STF, então, teve um entendimento um pouco diferente, né, justamente fazendo esse temperamento aí, né, que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Então, se a sociedade de economia mista, que era o caso lá, ela atua dessa forma, prestando serviço público, não atua em regime de concorrência, o STF não viu problema na delegação. O único problema, essa ressalva também é feita pelo STF, é quando se queira delegar o poder normativo, né, de legislar, a função de legislar, essa é indelegável, tá? Seria essa primeira fase da polícia administrativa, né, do ciclo de polícia. Mas a aplicação de penalidade, a aplicação de multa, o STF entendeu que era possível. Então, hoje, há de prevalecer o entendimento do STF, não do STJ nessa matéria, ok? Então, isso pode vir a ser exigido também na prova de vocês aí para a OAB. Um outro ponto, passando agora para uma outra discussão, também definida pelo STF no ano passado, tema 899, repercussão geral, tema 899, foi divulgado no informativo 983 do STF, né? E se refere à prescrição, né, para as ações de ressarcimento ao erário, né, que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, né. O Tribunal de Contas, como vocês sabem, é uma instituição muito importante, de estatura constitucional, né, está prevista lá na Constituição. O Tribunal de Contas, lá pelo artigo 71 da Constituição, ele tem competência para aplicar multa, né, e para imputar um débito, né. Então, vamos imaginar que o Tribunal de Contas está verificando a regularidade das despesas e entende que houve uma irregularidade na prestação de contas, e que a despesa foi realizada de forma equivocada, e isso causou uma lesão ao erário. O Tribunal de Contas ele vai aplicar uma multa, ele pode aplicar multa em função desse descumprimento, né, da lei, em função da irregularidade, e vai verificar qual é o montante dessa lesão, qual foi o prejuízo sofrido, né? E em função desse prejuízo ele vai imputar o débito. O débito, essa imputação do débito, nada mais é do que o prejuízo que foi apurado pelo Tribunal de Contas no caso concreto. Então,
Só que muitas vezes o Tribunal de Contas ele vai aplicar a multa, vai imputar o débito ao jurisdicionado, né? E ele não vai pagar, né? Ou porque não pode pagar, ou porque não concorda, enfim. E aí surge a necessidade de se cobrar por esse título, né? Então, o Tribunal de Contas vai fazer isso como? Por meio de um acórdão. O Tribunal de Contas vai definir a irregularidade, vai aplicar a penalidade, isso vai lançar um acórdão para isso, né? Vai lavrar um acórdão, e esse acórdão ele tem a força de título executivo extrajudicial, né? Mas não é o Tribunal de Contas legitimado para ajuizar a ação, né? Quem é que vai ser legitimado para ajuizar a ação? Nesse caso, vai ser o ente que foi lesado, né? Que é o credor, né? Então vamos imaginar que seja a União, né? Um órgão federal, o Tribunal de Contas da União apura uma lesão ao erário, então quem vai ter legitimidade para propor essa ação de execução é a própria União, através da AGU, né? Vai propor então essa ação de execução do título, que é o acórdão do Tribunal de Contas que aplicou a multa e também a imputação de débito a um determinado cidadão, a um CPF, né, que realizou a despesa de forma irregular. Ok? Então, a discussão é justamente em função do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, porque ele diz o seguinte, o artigo 37, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, olha lá, o parágrafo 5º do artigo 37, ele diz que a lei vai estabelecer um prazo de prescrição, né, prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, mas faz uma ressalva, ressalvadas as ações de ressarcimento. Então, muita gente interpreta, né, que, então, nesse caso, é um caso de imprescritibilidade, né? Imprescritibilidade, palavra difícil. Mas o STF já se debruçou sobre esse assunto algumas vezes, então é sobre isso que eu preciso falar com vocês. Nesse caso, a decisão que entendeu que é prescritível a pretensão de ressarcimento erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, né? Então, não se pode perder tanto tempo assim depois que o Tribunal de Contas tem esse título, né, o acórdão com a imputação de débito, a multa, é preciso que o credor, né, que é o ente público que sofreu a lesão, é o legitimado para ajuizar essa ação de execução, ok? Então não vai precisar de um processo de conhecimento, que a própria Constituição já diz que essa decisão do Tribunal de Contas ela tem força de título executivo, ok? Então, o que o STF já tinha entendido numa outra situação? Ele entendeu o seguinte, ó, o outro tema 899, 899 é esse que a gente viu, que é prescritiva a pretensão de ressarcimento erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. O outro tema é o 897. O STF ele entendeu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Então, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Então, vamos imaginar que alguém cometeu um ato de improbidade, né, e com dolo, né? Então, causou uma lesão, se envolveu em fraude à licitação, superfaturamento, houve um conluio. Então, são práticas configura ato de improbidade e o dano causado, né, pode ser cobrado a qualquer tempo. Então, para esse tipo de ação, que é fundada em ato, a causa, né, é um ato doloso, né, de improbidade,
Para isso, o STF entende que é imprescritível. Então, esse parágrafo 5º do artigo 37 ele vai se aplicar exatamente a essa situação. Então, não vai se aplicar numa situação de qualquer ilícito civil. Então, você tem uma situação de um acidente de trânsito, por exemplo, e um determinado automóvel que é usado no serviço público sofre uma avaria e você precisa cobrar o prejuízo, né? Você vai ter que entrar dentro do prazo que a lei prescreve. As pretensões vão prescrever, né? Nesse caso aí ela prescreve. Então, apenas quando se tratar de ato doloso de improbidade é que, excepcionalmente, seria imprescritível, ok? E o STF também, numa outra situação, o tema 666, ele já tinha dito isso, né, que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então, justamente para que não se coloque, não se aplique esse parágrafo 5º para qualquer situação de ilícito civil. Então, o STF já tinha dito que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Tá? Então, fiquem atentos, porque pode ser que isso também seja cobrado em alguma situação na prova da OAB. Tá? Avançando aqui para a gente não perder tempo. Outro tema que também costuma ser quente é a de responsabilidade civil do Estado. Né? Como vocês sabem, a responsabilidade civil do Estado ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, né? Que diz lá que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade, né, na função administrativa, né, responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurada ação de regresso, né, contra quem efetivamente tenha praticado o dano, né, tenha causado o dano. Então, às vezes é um servidor, é um agente público. Né. Então, o Estado ele vai ter responsabilidade objetiva. Né? E essa responsabilidade objetiva, prevista no parágrafo 6º, ela tem por fundamento a teoria do risco administrativo. Né? Muito bem. Então, há diversas situações em que a responsabilidade civil pode ser cobrada dentro do exame de ordem. Né? Pode criar diversas situações. O que eu quero comentar com vocês é o caso de um dano causado por um foragido. Né? Então, o Estado, muitas vezes, tem uma situação de fuga de presos, né? E ele imagina que esse preso ele foge do presídio e, nessa fuga, ele rouba um carro, né? Ele acabou de sair do presídio, rouba um carro para continuar a fuga, né? E pratica lá um crime, né? Mata o motorista, né? E vai embora, leva o carro. Então, nesses casos, a responsabilidade civil, né, nesse exemplo que eu dei, ela vai ser muito clara, aí, porque vai ter um nexo direto, né, entre a fuga, né, e o dano que foi causado. Então, na responsabilidade objetiva, o que se exige, né, de requisitos? O dano efetivo, sempre tem que haver, a ação ou omissão do Estado, né, e o nexo causal. Né? Há de haver uma relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do Estado, né, e o dano. Ok? Então, quando acontece de um preso, né, cometer essa lesão, se discute se o Estado ele estava cumprindo o regime fechado. Né? Vamos dizer, está cumprindo a sua pena em regime fechado, mas fugiu, quer dizer, alguém que estava sob a custódia do Estado, né, por um descontrole do Estado, por uma falha de vigilância, esse preso ele evadiu e veio a cometer um crime. Então, o STF ele considera que, nesses casos, o Estado só responde quando há um nexo direto. Tá? Então, vamos imaginar que esse foragido tenha ficado muito tempo foragido, né? 1 ano e meio, 2 anos depois da fuga, ele, né, junto com outros comparsas, né, forma uma quadrilha e vai assaltar um banco. Né? E depois ele é preso junto com os seus comparsas, e aí se descobre, aquele lá é aquele que fugiu e tal, há 2 anos e tal. Vamos dizer que nesse novo ato criminoso ele tenha praticado um dano que veio a gerar a responsabilidade civil aí. E aí se discute a responsabilidade civil do Estado. Existe, nesse caso, o STF entende que não.
Por quê? Porque esse outro fato, esse outro dano, não tem uma relação direta de causalidade com a fuga dele, que aconteceu muito tempo depois, né? Então, o que diz o STF, né, nessa decisão recente aqui? Ele disse o seguinte, ó: nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Então, fiquem atentos a isso. Se cair alguma situação que descreve que o preso estava foragido há muito tempo, saiu há um ano e meio, 2 anos, e aí veio a cometer um crime, provavelmente o examinador vai querer que você diga que não há responsabilidade do Estado, justamente para aplicar esse entendimento do STF, ok? Porque o tempo da fuga, né, estava muito distante do fato, né? Então não teria uma relação de causalidade direta ali nesse caso, ok? Muito bem. Outra questão que costuma cair muito é sobre servidor público, né? E aí a gente pode pegar, tem 2 situações aqui de servidor para eu comentar com vocês. Uma é sobre remuneração, teto remuneratório, né, previsto lá no artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição, como vocês sabem, vigora no Brasil um teto remuneratório que é vinculado ao subsídio do ministro do STF, né, o teto fixado no subsídio do município do STF, do ministro do STF. Então, 39.200 e pouco, quase 40 mil reais, né? Esse é o teto. E a ideia do Constituinte era justamente estabelecer um teto, por quê? Justamente para evitar que tivessem os marajás, os super salários, né, no serviço público, porque não é compatível com o serviço público que alguém receba super salário no serviço público, né? Ninguém que vai ingressar num cargo público, vai exercer uma função pública, vai enriquecer licitamente, né, falando, nesse cargo. Então, não é compatível com o serviço público, né, que alguém receba um super salário. Então, por isso existe o teto remuneratório. Então, nesse assunto, há uma jurisprudência sobre várias questões, né? E o que eu quero comentar com vocês? O STF veio a entender que se o servidor recebe remuneração ou aposentadoria e vai vir a receber também uma pensão, ou recebe também uma pensão, a soma dessas duas, a remuneração ou a aposentadoria mais a pensão, precisa respeitar o teto, ok? Imaginar aqui uma situação em que você tenha 2 servidores públicos, né? Um casal, né? O marido e a mulher, os 2 são servidores públicos e ganham muito bem. Então, vamos dizer que o marido ganhe 30 mil reais e a mulher 35 mil. Né? Então, ele veio a falecer. Então, ela já recebe 35 mil e teria o direito a receber uma pensão. Mas ela poderia receber a pensão de 30 mil ali, ou não, um pouquinho menos, né? E ultrapassar o teto? Não, o STF entende que a soma dessa remuneração ou aposentadoria, vamos dizer que essa viúva tivesse também aposentadoria, ela vai receber a pensão do marido que faleceu, né, que é o instituidor da pensão aí, não pode ultrapassar esse teto, ok? Não pode ultrapassar o teto previsto no artigo 37, inciso 11. Agora, não confundam essa situação com uma outra, que o STF já se manifestou, e a meu ver muito corretamente, porque modificou uma jurisprudência que era diferente, né, dizendo o seguinte, que se a pessoa acumular licitamente, né, 2 cargos públicos, ela pode receber acima do teto. Então, esse teto ele há de ser verificado, controlado em cada função, em cada cargo. Tá? Então, vamos imaginar que seja um juiz ou um procurador do Estado que também é professor da UERJ, né? Vamos dizer assim, né? Uma universidade pública. Então, ele acumula o cargo de procurador do Estado com o cargo de professor de uma universidade pública. Ele pode acumular. Vamos dizer que ele receba no Estado 30 mil e 20 mil
na UERJ, ele vai estar acima do teto e essa acumulação ela é permitida pela Constituição, porque ele pode ter o cargo de procurador e de professor da Faculdade de Direito, por exemplo, né? Procurador do Estado e tem o cargo de professor da Faculdade de Direito. Então, é um dos casos de acumulação de cargo público que a Constituição permite. Então, é possível que ele ultrapasse o teto na soma, né? Porque você vai verificar o teto individualmente, ok? Então, pode ser que caia alguma questão envolvendo o teto e vocês fiquem atentos a isso. Se for para cargos acumuláveis, você pode, na soma, ultrapassar o teto, porque você vai ver individualmente, né? Então, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Então, isso é possível. O que não é em relação ao acúmulo com a pensão, ok? Porque era de outra pessoa, né? Não era de cargos acumuláveis. Aí você tem que respeitar o teto também. Esse é o entendimento do STF. Outra situação também envolvendo servidor público, que também costuma ser cobrado no exame de ordem, aí já caiu, inclusive, questões envolvendo o servidor temporário, que eu vou comentar justamente porque em 2020 o STF também, em repercussão geral, tema 551, né, RS 106, não, 1066677, né? Ministro Marco Aurélio, mas foi relator por acordo Alexandre de Moraes, foi julgado em maio de 2020, que diz o seguinte: servidor temporário ele recebe 13º ou férias? Essa é a questão. Então, o que definiu o STF? Servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações. Então, você tem uma situação em que a pessoa é contratada como temporário, a gente sabe que o servidor temporário ele não fez concurso público, né? Ele, no máximo vai se submeter a um procedimento mais simplificado de seleção, né? E na esfera federal, por exemplo, você tem a Lei 8745 de 93, que regulamenta, né, a contratação de servidor temporário. Mas os estados têm o estado tem sua própria lei de contratação de servidor temporário, o município, né, cada ente federativo tem a sua própria lei. No âmbito federal, quando cai na OAB, normalmente vai se cobrar em relação a, não sei que seja uma hipótese lá, mas normalmente se cobra o conhecimento da lei federal, né? E faz sentido esse entendimento do STF, porque você é contratado para trabalhar temporariamente, vamos dizer que seja por um ano, né? Está trabalhando por um ano. Então, você só tem direito a férias quando você tem um trabalho mais que continua, né? Então, você tem o primeiro ano, que a gente chama de período aquisitivo, né? E o segundo ano, período concessivo. Então, você trabalhou continuamente durante um ano, você precisa de um descanso, né? Para tirar as férias de 30 dias, vamos dizer, né? E depois vai continuar trabalhando. Então, faz sentido você ter isso. Mas no trabalho temporário, você vai trabalhar por um ano, né? No máximo, você vai ter uma prorrogação aí. Então, por isso que, em regra, você não tem direito a férias ou terço de férias, né? E 13º salário, né? Então, só vai haver se tiver previsão na lei ou no contrato, né? Ou se for um caso de desvirtuamento daquela contratação de servidor temporário. Ele está trabalhando há muito tempo, situação que você pensa que a pessoa está ocupando um cargo efetivo, mas não, ela está renovando o vínculo temporário, né, com o Estado. Então, essa é uma situação em que, havendo um desvirtuamento, você não pode prejudicar o trabalhador ali, né? Não vai prejudicar o servidor temporário. Ok? Então, fiquem atentos que pode vir a cair. E se tiver alguma controvérsia, a pessoa trabalhou como servidor temporário, mas quer reclamar o pagamento de alguma verba por parte do Estado, ou envolvendo o próprio desvirtuamento, desvio de função, etc. Vai reclamar.
ele vai ajuizar a ação em que for, né? Qual vai ser a justiça competente? Então, isso aí pode ser cobrado no exame de ordem. Então, a justiça comum é que vai ser competente para resolver controvérsias, não é a justiça do trabalho, ok? Então, a pessoa foi contratada com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que é o servidor temporário. Vai entrar na justiça, é a justiça comum que vai ser competente para julgar os litígios envolvendo servidores temporários, tá ok? Não é a justiça do trabalho. Tá? O STF já definiu isso também em outra situação. Outro ponto que pode vir a ser cobrado também. Concurso público. A cláusula do edital do concurso público, ela pode restringir a participação de candidato pelo simples fato dele responder a um inquérito policial ou uma ação penal? O STF também definiu isso em repercussão geral, tema 22, saiu no informativo 965, tá? Foi julgado também no ano passado, em fevereiro de 2020, pode vir a ser cobrado. O que entendeu o STF? Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidatos pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Então, não é o simples fato de você estar respondendo que vai te impedir de participar do concurso, né? Há cargos, dependendo do cargo, às vezes na área de segurança pública, né, que se faz aquela chamada investigação social, investigação da vida pregressa, né? Se pedem antecedentes criminais e tal, certidões de antecedente. Há casos em que se pede que alguma autoridade forneça uma declaração dizendo que não conhece nenhum ato que desabone a conduta daquela pessoa, daquele cidadão. Muito bem. Então, ele poderia ser alijado do certame só porque o edital está prevendo essa investigação e se descobre que ele está respondendo a uma ação penal? O STF entendeu que não, né? O caso foi avaliado, no caso, o relator foi o ministro Roberto Barroso, né? Você tem aí, claramente, alguns princípios que você precisa ponderar. A administração, quando elaborou o edital, ela está aplicando, certamente, o princípio da moralidade, que também está previsto lá na Constituição, no artigo 37 caput, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está em conflito com o princípio da presunção de inocência, lá do artigo 5º, né? Então, quer dizer, aquele que está interessado, o candidato que quer participar do concurso, ele tem direito a que seja respeitado o princípio da presunção de inocência, né? Porque não há trânsito em julgado, ele está apenas respondendo um processo. Quando ele tivesse uma decisão em primeira instância, ainda não transitou em julgado, né? Ele tem a liberdade profissional, ele tem também direito a escolher que ele quer fazer o concurso, ele quer trabalhar naquela atividade pública, né? E o próprio princípio do livre acesso, né? Um princípio republicano, livre acesso aos cargos públicos, né? Submeter ao concurso para ter acesso ao cargo. Então, você tem aí princípios, você precisa fazer uma ponderação. E o ministro Barroso fez essa ponderação quando examinou o caso, né? Salvo engano, o caso concreto envolvia um policial do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal. E o ministro Barroso, então, fazendo a ponderação desses princípios, ele estabeleceu duas regras importantes, né? A primeira regra é que só se pode eliminar o candidato se houver condenação definitiva transitada em julgado ou, pelo menos, a existência de condenação por órgão colegiado. Pelo menos o tribunal tem que ter condenado, né? Aplicando-se aí por analogia à lei do ficha limpa, né? Que também às vezes se aplica fora da seara penal, né? Então, a primeira regra é essa, que ele tenha condenação definitiva, transitada em julgado, ou, pelo menos, que tenha sido julgado em um órgão colegiado. E a segunda regra, que é necessário que haja uma relação de incompatibilidade, né, entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Porque não é qualquer condenação penal que traga como consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar ao concurso público. Ele pode estar respondendo por um crime que não tem nada a ver, que não é incompatível com o exercício daquela função,
com aquele cargo que ele está almejando, né? Então, é preciso que haja uma relação de incompatibilidade para que você realmente, que seja razoável você fazer essa regra para evitar a participação, né, de um candidato que responde por esse crime, né, que respondeu por esse crime. Então, é importante ficar atento, porque pode ser que caia alguma situação que você tenha que aplicar, porque foi julgado recentemente e costuma cair alguma questão de concurso público, né, no exame de ordem, pelo perfil da prova, é possível que eles trabalhem com esse julgado aí, ok? Fora isso, gente, terminando aqui para finalizar, fiquem atentos também à licitação e contrato. Em termos de licitação, é muito importante vocês entenderem a distinção entre a contratação direta, né, a dispensa e a inexigibilidade. A dispensa está no artigo 24 da Lei 8.666 e a inexigibilidade tratada no artigo 25. A inexigibilidade, há uma situação de inviabilidade de competição, né? O caso típico é alguém que é o fornecedor exclusivo, então não tem como você fazer uma licitação, porque a premissa da licitação é que haja competitividade, que haja mais de um possível fornecedor para aquilo que a administração precisa contratar, né? Então, a inexigibilidade, se tem um fornecedor exclusivo, não tem como fazer a licitação, então vou contratá-lo, é inexigível a licitação, é inviável eu licitar. Há outras situações que você tem uma pluralidade de fornecedores e ela também vai ser inviável porque não tem critérios objetivos, né? O caso de contratar alguém por notória especialização, que exige um grau de confiança grande, ou um profissional do setor artístico consagrado pela crítica ou pela opinião pública, você não tem como estabelecer critérios objetivos para selecionar qual desses artistas, então seria inexigível, né? Então o rol também do artigo 25, eu falei esses três, mas ele é um rol exemplificativo. Então qualquer outra situação em que não tenha possibilidade de licitar, vai cair na inexigibilidade, né? E a dispensa, é o contrário, a premissa é que é possível licitar, mas por alguma razão que o legislador entendeu que seria mais conveniente fazer a contratação direta, e no caso concreto o gestor vai definir, né, e vai enquadrar em alguma hipótese taxativa do artigo 24, tá? Então, fora isso, fiquem atentos aos princípios da licitação pública, né? Além dos princípios lá do artigo 37 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que se aplicam, evidentemente, também às licitações, né? Você tem os chamados princípios setoriais ou específicos da licitação pública, né? Então, a competitividade, a vinculação ao instrumento convocatório, formalismo moderado, né? Uma situação em que haja um conflito entre uma interpretação muito formal e que prejudica a competitividade, tem preferência ao princípio da mais ampla competitividade, né, em detrimento de um formalismo exagerado, de um rigorismo formal, né? O formalismo tem que ser observado, mas não excessivamente, né? Então, se tiver em conflito com a competitividade, a interpretação, a tendência é você prestigiar a ampla competitividade. Então, fiquem atentos aos princípios, né, da licitação pública, porque também costumam ser cobrados. E em relação aos contratos, né, observe o artigo 65 da 8666, porque fala das alterações do contrato, na situação que você pode alterar unilateralmente, os limites, alteração por acordo também, então está lá previsto no artigo 65 da Lei 8666. Então são alguns artigos importantes para vocês gravarem. Duração do contrato, artigo 57, né? E saber distinguir as modalidades, né? O que é modalidade de licitação, o que é tipo de licitação, né? Tipo é o critério de julgamento, as modalidades são as diferentes formas de licitar, né? Então, você tem na 8666 concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Hoje em dia, a mais utilizada é o pregão, que não está na 8666, mas na Lei 10.520, né? Uma outra modalidade de licitação, ok? Para serviços comuns. E é isso que eu precisava falar com vocês. Espero que vocês tenham uma boa sorte, tá? Nessa prova da OAB. E estudem, porque esses pontos aí podem vir a ser cobrados no exame. Um abraço a todos e boa sorte.